Olá, comunidade PhD Bro. Estamos aqui com o nosso segundo episódio. Eu sou Carlos Cruz, o seu anfitrião. Estamos aqui com o professor Kenny. Professor Kenny. Tudo bem? Tudo bem? E antes de começar aqui a nossa entrevista, nós vamos fazer aqui um pequeno Funny Flags, como nós fizemos no primeiro episódio. E hoje nós estamos trazendo aí as bandeiras do Amazonas e de Santa Catarina. Professor Kenny, o senhor fez doutorado em Santa Catarina, por isso que a gente trouxe aqui a bandeira do estado onde o senhor fez o doutorado. É justo, é justo. Tem alguma curiosidade do estado lá que seria interessante a gente? Olha, eu também já morei no Rio, né? Mas o que eu posso dizer é que do Amazonas pro sul principalmente, ou pro sudeste ali, mas na região norte para a região sul é como se fossem dois países diferentes. Tudo bem que é o mesmo idioma, as mesmas comidas, entre aspas, assim, mas é outra coisa. Parece que são dois países mesmo interligados, assim, diferentes mesmo. Beleza. É bom conhecer. Tem dialetos próprios? Tem gírias, né? Tem gírias, tem um pouco de sotaque ali também que é diferente do nosso, ou nós temos sotaques em relação a eles, fica bem... Tem uma diferençazinha. Agora tem muito mesmo da capital pro interior, né? Aí você percebe que é diferente aquele R puxado. Tem mais diferença. Aqui eu acho que é mais parecido, como a galera fala mesmo. Certo. Beleza. Então esse foi o nosso Funny Flags de hoje. Vamos começar aqui. Vou perguntar pro professor Kenny, qual o seu time de futebol, professor? Pois é, né? Isso aí é até engraçado, né? Quando eu era criança ali, eu sou daqui de Manaus, né? Quando eu era criança ali, eu torcia e torço pro Grêmio, que é lá do Rio Grande do Sul, do lado de onde... É uma curiosidade, mas totalmente ao acaso, aí não tem nada a ver com... Foi uma escolha aleatória mesmo, assim. Na época o time era bom, hoje tá meio devagar. E lá de Santa Catarina, tem algum time? Não, lá eu torcia pro Grêmio mesmo, lá como tá bem próximo ali, né? Ali torcia mesmo pro Grêmio lá mesmo. Eu fiz o doutorado lá em Minas Gerais. Uhum. Não por causa do doutorado, mas eu já torcia pro Cruzeiro antes. De cada estado, praticamente, eu tenho um time que eu torço mais do que pro outro. É claro que quando o Galo está disputando torneios internacionais, eu vou torcer para ele. Lá em Santa Catarina, o time assim que eu mais gosto ali hoje em dia ali, que surgiu dos tempos pra cá, é o Chapecoense, né? Chapecoense. Que é o time que tava mais forte ali, mas tava meio ruim assim, tava meio devagar. Sofreu uma perda grande, né? Mas é um timezinho que dava que é o melhor, pra mim é o melhorzinho hoje em dia lá ainda mesmo com essa baixa que teve, que vai afetar, né? Não tem o que fazer, né? De vez em quando surge um time bom, assim, dos estados que não tem muita expressão. Eu estava falando pro Florindo na semana passada que eu torço pro Paysandu, né, lá do Pará. Uhum. Mas eu lembro da época que o Paysandu disputou a primeira divisão, disputou aquela Copa Verde, eu não sei, ele chegou até ir na Libertadores. Foi mesmo, mas eu não sei. Então ele fez ali uma campanha muito, muito interessante naquele meados da década de 90. Então assim, isso aí, a gente era menino, né? Eu era adolescente, então a gente fica torcendo pelos times que fizeram campanhas boas na nossa época, né? É isso mesmo. Na época que eu comecei a torcer pro Grêmio foi quando comecei a assistir futebol e eu era um time bom. Sim, muita coisa. Naquela época de 95, 96. Sim, exatamente. 97. Época boa pro futebol brasileiro, hein? Pois é, né? Eu acho difícil voltar, mas tudo bem. Vamos lá, professor Kenny. Vamos falar aqui um pouquinho da sua história. A história do menino prodígio. Eu conheço, na verdade eu já ouvia falar, não do Kenny, mas da tua família, quando eu era criança, que o meu tio, o Felipão, Sim, Felipe. Ele é colega da tua mãe, né? E a tua mãe era tida em autoestima lá pela minha avó, e ela sempre falava, e assim, cara, quem é esse pessoal? Mas aí eu conheci tua irmã quando eu fui fazer faculdade, fiz faculdade com a Kelly, né? E aí a gente ouvia falar muito de ti. Não, o meu irmão é o cara. E realmente, fala um pouquinho dessa época como menino prodígio. Cara, assim, a gente lá em casa estudava muito por causa da mamãe, né? A mãe sempre incentivou a estudar muito, professora, né? Acho que isso vem do berço ali, né? Vem da formação ali. E assim, por sorte também eu gosto muito de estudar, então eu achei que casa muito bem, né? Aprendi a estudar
relativamente sozinho ali, digamos assim. Tu tinha alguns hobbies, né? Quando tu era criancinha, tu gostava... Tenho. O meu principal é videogame ainda, até não, hoje, não, né? Mas tu disse que tu tinha alguma questão lá com geografia, que tu gostava de... Cara, eu gostava de muita coisa ali. Isso foi se perdendo ali ao longo do tempo, ou foi mudando, né? Hoje eu sou mais pra matemática, assim. Eu gosto muito da matemática hoje. Mas eu gostava de geografia, cara. Pô, eu gostava bastante mesmo. É até engraçado que às vezes você encontra os amigos ali, né? Aí aquela galera da antiga, que estudou na escola mais antiga ali, assim, mais velhos que eu até. E aí ficava aquela pergunta ali, pô, a gente hoje tá tudo no celular. Aí um fica perguntando qual é a capital do Trindade e Tobago, aí não sei o que, outro responde, aí fica naquela ali, ó, qual é a bandeira tal. Tu tinha quantos anos quando tu tinha esse hobby aí de... Era bem novo, cara. Ali, pô, aí eu vou te dizer que é dos 5 anos ali pra... Porque a gente morava, a gente se mudou ali pra casa que nós vivemos boa parte da vida, eu lembro exatamente, eu tinha 5 anos, né? Então era desde ali, que era ali onde eu lembro bem quando eu comecei a seguir minha vida, né? Assim, né? Estudar, né? A vida de criança ali que estuda ali, né? Então acho que desde os 5 ali, cara, dos 5 até os 12, 13. 13 já entrei na escola técnica e já começou a mudar um pouco. Cara, tu entrou com 13 anos. Entrei com 13 anos. Acho que a filha do professor André Luiz, ela entrou aqui com 14 anos, cara, na faculdade. Na faculdade? Ela foi 14 ou foi 15, eu sei que ela era super... Eu formei ali com uns 15, mas aí quando eu já faço aniversário em janeiro, né, aí já começa, aqui só começa as aulas em abril, já tinha 16 ali. Mas dá pra passar no vestibular com 15, assim, fazendo certinho, né, sem avançar sério. Mas acho que dá pra fazer com 15. Com 14 já é bem mais deixa ousado. eu te perguntar aí, como menino prodígio, tu chegou até ali aquele estigma de Sheldon Cooper? Tinha um colega meu que lá no Rio que predava disso, mas era mais bagunça, né? Não, assim, a gente tem um pouco, né? Você tem um pouco ali, mas não muito, assim, acho que não muito. Não sei, na verdade eu não sei, que faz bastante tempo, né? Mas, cara, pra quem gosta de estudar bastante coisa, você fica um pouco com essa pegada, né? Vamos deixar aqui o público, não deixar o público no suspense. Quantos anos tu tem aqui agora? Não, hoje eu já tenho 36 hoje, né? Tem 36, mas... Vai. A gente tá falando aqui de quase 20 anos atrás. Quase 20 anos atrás. Acho que assim, a época que eu mais me dedicava assim só a isso, né? Era essa época mesmo, né? De criança para adolescente ali, que eu devia ter o quê? Desde a 6ª série até o 3º ano ali. Até o 2º ano. O 3º ano já tava um pouco mais solto, assim. Então ali a gente tá falando aí de 8 até os 14 anos. É isso mesmo. Essa é a melhor época, na verdade. Eu acho que um pouco antes, assim, né? Se você botar ali dos 5, 6, até os 4 anos, depende do caso, até os 14, 15 anos ali, é a melhor época que a pessoa tem pra se dedicar aos estudos. Ainda mais pra quem só tem essa condição de só... pra quem tem condição de só poder estudar ainda, né? Tem mais essa, né? Que às vezes você nem sempre tem essa... Isso, exatamente. Por exemplo, lá em casa, assim, meu irmão também, né, até onde eu sei. A gente trabalhava na remetinha, meu irmão também, só que ele já trabalha mais novo, já seguiu a vida dele um pouco mais cedo ali. E é bom também, essa parte é legal, tá? Assim, você poder estudar e trabalhar, ou fazer um esporte é bom, assim. Trabalhar assim, né, fazer uma coisa mais leve ali, por exemplo, eu ficava na loja lá, né, atendia os clientes, né. Lá na oficina de bicicleta que o Metinha tinha com o meu tio. Beleza. Então assim, mas fiz umas outras coisas também, mas pra quem se você puder só se dedicar ao estudo, pra quem tem condições, é melhor, né? E depois você vai fazendo a formação ali, né? Ou fazer esporte também, né? Que é uma coisa legal também. E deixa eu te perguntar aqui, por conta dessa genialidade precoce, hoje, tô avaliando, em alguma época na tua vida tu chegou a ser um mané? Quando a gente fala mané é porque o cara se acha, né? Assim, eu não acho genialidade, né? Eu considero que eu estudei bastante, assim, né? Eu gosto de estudar até hoje, né? Assim, é um hobby bem legal, assim, só que hoje a gente estuda outras coisas, né? Então, genialidade é um pouco até difícil de medir, não me considero nem perto disso, mas enfim. Acho que sim, né, cara? A gente é um pouco... É porque... Às vezes você fica um pouco fechado ali, né? Quando você fica muito... Tudo bem que eu ficava ali na rua com os meus colegas conversando ali, mas quando você não tem um convívio... Isso é legal, porque tu é um cara que, pelo que tu tá falando, tu teve aquele convívio na rua e tal. Tive, mas mesmo assim você vai aprendendo com os outros. E às vezes você tem uma visão de vida e acha que a tua verdade é aquela, né? Mas aí quando você conhece a do outro, aí você entende, né?
E você vê que na verdade a verdade ele meio que só vale pra ti, né? Porque a outra pessoa teve uma outra experiência. Isso você vai aprendendo com a vida, né? Sim, na verdade, quando você é mais novo, você não enxerga muito isso, por exemplo. Às vezes quando a gente é mais novo, a gente é um pouco impaciente, um pouco intransigente, porque você acha... Eu já cansei de ter, por exemplo, essa questão aí que você falou, né? Eu já discutia muito com os professores ali na época do ensino médio, né? Isso era um negocinho... No ensino médio você discutia? Na verdade, acho que não é só eu não, vários colegas meus, porque ali a galera também é... Sim. Pô, a galera bem boa, assim, né? Digamos Sim. assim, um cara muito inteligente ali. E a gente discutia bastante, principalmente os que estudavam muito por fora, né? Assim, gostavam de estudar por fora ali. Não era só o meu caso. caso. E desafiava os professores, né? Assim, eu talvez, não sei se o desafio era esse, mas assim, tinha muita discussão mesmo e, pô, queira ou não, ali Sim. o professor autônomo, mas pelo menos eu sempre, acho que até hoje sempre respeitei, assim, Sim. Pelo menos nesse ponto, mas acho que isso aí era uma parte errada, porque ainda mais quando você é mais novo, você não sabe muita, tu só mal sabe a tua vida ali, né, tu não entendeu nem muita coisa ali da vida ali, né, Exatamente. cara? Então acho que tem muito disso mesmo, mas aí isso também tem a ver com você ser jovem, né, inexperiente. Isso, né? exatamente. Ali tu tá reportando, tu ter tido essa atitude de desafiar os professores, mas e com os colegas, tu... Com os colegas mais tinham, os colegas também tinham. A gente tinha uma rivalidade bem legal, tenho vários amigos assim hoje, até hoje. Todo mundo já sei que graças a Deus, deu muito bem na vida. Sim. Mas tinha muito, na minha época, tinha a competição muito da escola técnica com a que virou Fundação Nokia, né? Que virou Fundação Nokia no ano que a gente entrou. Pô, isso era uma competição legal, porque assim, os colegas meus estudavam no cursinho, a gente se encontrava lá, mas cada um tava numa... Então tinha uma rivalidade legal ali. Mas isso, até no vestibular mesmo, assim, né? Mas isso aí, nesse ponto, eu acho que, pelo menos da minha parte, ali não tinha muito essa arrogância, melhor. Sim. Isso é pelo contrário, eu sempre gostei muito de estudar com a galera ali, né? Com o pessoal ali. Às vezes, até mesmo estudando coisas que eu nem era da minha área, assim, né? Sim. Outras coisas só pra estar no meio, assim, entendeu? Só pra participar do meio. Isso aí, pelo menos, eu sempre gostei. Isso foi legal, eu comecei a viver isso na época da faculdade, porque quando eu não estava na escola, quando eu não estava estudando, ou eu estava jogando bola, eu estava em festa, mas eu nunca estava tendo discussões filosóficas com o pessoal, porque assim, a gente estava ali para falar de besteira. Aí quando eu entrei na faculdade, é claro que era besteira também, né? Mas assim, era sempre uma besteira mais alto nível. Cara, os colegas lá da Matias Maquininho, os caras eram feras. Cara, e aí eu fui, eles falavam sobre coisas, sobre livros que eu nunca tinha lido. Eu, cara, eu vou ler. Isso acontece até hoje, por exemplo. Uma coisa que me marca muito, na verdade, quando eu converso com os colegas, algumas amizades ficam, né? Assim, né? Que você a sua vida segue, né? Sim. Não tem como você abraçar o mundo todo, não tem como, né? Mas algumas amizades ficaram ali, alguns amigos meus de escola técnica ali, que são amigos até hoje, assim. E, cara, assim, é um outro ambiente, né? Eu vim de uma escola ali do Alvorada, né? E a gente... Qual era a escola? Era uma escola chamada CEABS, não existe mais, que era do Senec, né? Que era aquela escola de farda azul, que era de comunidade, assim, né? E aí, quando eu fui pra escola técnica, foi um marco, porque ali era um outro ambiente. A maioria se conhecia, porque a maioria tinha feito cursinho, o mini vestibular eu não fiz, né? Eu não fiz esse cursinho mini vestibular, né? Foi um dos poucos ali, porque a maioria era inclusive do mesmo cursinho, então eles já meio que se conheciam. Mas assim, você vê a diversidade cultural, né? Por exemplo, na escola técnica o pessoal jogava muito RPG, essas coisas assim, eu não sabia nem o que era, né? E aí você vai vendo que é uma outra cultura mesmo, né? Então assim, já tinha pessoas ali, por exemplo, na minha sala que já eram pai ou mãe também, né? Assim, Uau! Já tinha né? Já tinha essa... Adolescentes ainda já eram... 17, alguns com 18 ali, já tinha. Então, isso é interessante. Mas você vê que é um outro, e aí era um pirralhozinho, né? Assim, era bem pequeno na época. Isso é engraçado porque outro dia até encontrei uma colega minha, até, que a gente estudou no ensino médio e não se via há décadas, assim. E aí, quem me conheceu só no ensino médio não me lembra mais, eu era bem baixinho, né? Sim. Eu era muito baixo. E aí eu estiquei mesmo quando eu entrei na faculdade, assim, no final do ensino médio de faculdade. Tu entrou criança ainda, mas a galera às vezes não sabe, né? Não se toca, não tem como saber, né? Então a pessoa tem uma visão ali, aí quando vê, nem me reconhece. E na verdade quem reconheceu foi ela, porque eu olhei o sobrenome e falei, esse sobrenome aqui é único. Eu chamei, te conheço, a gente conversou. Ela, pô, eu lembro do que era bem pequenininho e tal. Então tem muito isso também, mas nesse ponto é legal, cara, assim, essas interações que tinham, por exemplo, outra coisa que tinha muito, assim, na época de escola ali, de ensino médio, principalmente, que foi o que eu me lembro melhor,
particularmente a escola técnica incentivava muito o esporte, né? Sim. Aí, cara, o esporte é aquilo, que tu vai com uma galera ali, vai praticar, tu vai pros outros. A interação é boa, entendeu? Eu levava, na época que eu estudava lá, eu formava times na rua, de casa, a gente cruzava a cidade, que a gente morava na Alvorada, cruzava a cidade pra jogar lá na UNED nos finais de semana. Sim, lá onde eu estudei, lá. Legal, cara. Aí é isso, né? É isso que eu posso. Que eu me lembro bem assim. Beleza. Né? E quem é o professor Kenny, além do currículo Lattes? Ah, cara, aí depende, não sei se você passa por isso aqui. A gente já tá há algum tempo aqui na UFAM, né, Carlos? Assim, quando você tá nos primeiros 5 anos, você é meio que novo. Aí quando você já tá há 10, você já deixa de ser novo. O problema é quando você começa a fazer 15 anos de universidade, né? Eu já tô chegando lá. Eu chego ano que vem, se for contar o todo, né? Eu entrei em 2010 ali na Itacoatiara, depois vim pra cá, né? Certo. Vou bater os 15 aí ano que vem. Então, assim, e vai mudando muito, né? Vai mudando o perfil, muda as gerações que vão entrando, ela tem outros perfis, né? Outros comportamentos, claro. outros nichos de conhecimento que aprenderam, outras culturas, né? Assim, outra forma de cultura, assim, de convivência. E aí até a questão da pandemia, que teve uma ruptura na forma de ensino ali, né? Por causa do online e tudo mais. Então, assim, hoje, né? Antigamente eu era um pouco mais, digamos assim, um pouco mais rigoroso assim nas coisas, né? Até por questão de disciplina que a gente ensina. Para mais formalismo, até refletindo um pouco quem eu gostava de ser como aluno, né? Sim. E aí depois de um tempo você vai aprendendo, né? Tem um colega. Hoje eu sou bem mais leve, assim. Tem um aluno, um ex-aluno daqui da UFAM, que quando a gente anunciou que tu ia ser o próximo entrevistado, aquele professor que me reprovou não sei quantas vezes lá em cima. Putz, cara, teve uma assim que até. Pois é, você vai tendo mais experiência, mais idade e fica um pouco mais até emotivo com algumas coisas, né? Aí teve era aniversário de algum amigo meu, aí eu não lembro agora exatamente quem era, mas em resumo, é um círculo de amigos, e esse amigo aqui a gente tivemos um amigo comum agora, que eu considero como amigo hoje, e a mulher dele foi minha aluna aqui. E aí, cara, assim, a primeira vez que eu vi, eu lembrei, claro, que a gente lembra, né? Putz, aí ela já tinha um pé atrás. Eu tinha um pé atrás comigo, cara. Aí, enfim, mas aí, quando chegou nesse aniversário, nesse evento, aí tinha reservado uma área lá na festa que a gente estava. E aí teve uma hora que eu fui lá no canto, aí veio, era mais uma colega dela, que também tinha sido da turma, e parece que tinha mais um calouro deles, que agora é aluno aqui, inclusive, agora da UFAM aqui. Cara, assim, aí começou, pô, esse Kenny é fogo, não sei o que, o cara me reprovou 3 vezes, a outra reprovou 5 vezes, putz, cara, eu não vou sair daqui olhando pro lado, eu tô sozinho aqui, ferrou, cara. Mas não, aí depois elas falaram, não, mas a gente tem, não sei o que, aí foi até legal, cara, porque assim, elas falando, como é que elas falaram, cara? Pra ele passar contigo, ele tem que saber que é uma função de transferência, falaram uma coisa assim, cara, pô, eu fiquei feliz da vida, porque, cara, a menina trabalha, sei lá com o que hoje em dia, né, ainda lembra, tipo, exato. E na verdade isso marca, né, assim, se você for olhar, né, eu costumo, porque assim, né, quando eu entrei aqui na UFAM, e aí eu lembro que tinha um colega meu, minha mãe falava pra gente ajudar os primos ali, né, ensinando a estudar, né, eu estudava na escola, tentava ensinar os colegas me ensinavam também algumas coisas, das áreas que eu não gosto muito, assim, e quando eu entrei na universidade, tinha um colega meu, que no primeiro período ele já dava aula, né, ele dava aula no cursinho de reforço. E aí a gente conversando assim, acabava a aula aqui, conversando, ele, não, vou dar aula onde, isso aqui, aí ele, cara, tipo assim, do nada, bora lá, eu quero dar aula também, tipo assim, aí fui lá. Foi quando eu comecei a dar aula assim, remunerado, né? Remuneradamente, foi a primeira vez que eu fui lá. E aí eu cheguei lá no local, aí o cara fez uma entrevista lá, tipo assim, vai dar uma aula agora de matemática ali, que eu falei, era matemática ou física, né, que eu dava aula. Sim. E aí eu fui lá pra aula, ele gostou só de mim. Trabalhei com esse cara vários anos ali nesse cursinho dele, né? Então o que eu quero dizer, assim, você vai se moldando com as experiências que você tem, né? Sim. Então, por exemplo, lá eu dei aula para cursinho de reforço, depois dei aula de cursinho de reforço melhores, assim, cursinhos preparatórios no caso, né? Melhores. Não de reforço, mas preparatório. Na faculdade você tem vários professores, o próprio ensino médio ali, né? Fundamental você já vai lembrar muito pouco, mas no ensino médio você já lembra alguma coisa. Por exemplo, o professor de física ali, o Wagner, né? Outro dia eu fui até para defesa do doutorado dele aqui, cara, assim, a gente virou uma amizade profissional assim, né? Que a gente sempre se vê, a gente conversa muito bem, eu me dou muito bem com ele. Foi por causa dele que eu fiz a Olimpíada de Física, assim, dessas coisas assim, né? Cara, coisas boas assim, né? E o que eu quero dizer é assim, né? Que você se molda de acordo com as suas experiências, seja elas boas ou ruins, porque você vai ter professores que você julga ruim, você vai ter professores que você julga bom, mas na verdade esse conglomerado é que vai te formar. Sim, E eu não gosto da ideia, assim, particularmente não gosto da ideia de você ter experiências sempre boas, porque a vida real não vai ser assim. Exatamente. Entendeu? Então aquele professor que pode julgar que é ruim, na verdade amanhã
Ele pode ser a pessoa que, cara, eu acho que aquele cara ali estava certo, aquela Foi professora a ali. da vida, né? Aquela professora ali, ela daquele jeito não gostava, mas é ela que eu deveria seguir, entendeu? Então hoje eu me moldo assim hoje, né? Tu se lembra, tu não vai a gente raramente se lembra daqueles que foram bonzinhos. Você vai lembrar das experiências que vão te marcar mais, né, assim, né? E é mais ou menos isso que eu vejo hoje, e eu me moldo assim hoje, né? Essa que é a verdade. Hoje, eu praticamente todo sábado eu almoço com 2 amigos meus que são professores, né? Um é na estadual, um é na escola pública. Então a gente discute muito várias coisas, né? A gente tem hobbies, essa parte geek que você fala, a gente discute muito, a gente é amigo há muito tempo. E fala muito de ensino também, de educação, a gente vai falando da experiência. E você vai vendo, né, que dependendo de como você trata, você aborda os problemas, você pode acabar se frustrando, né? Sim, claro. Então você tem que se moldar também, né? Você tem que se moldar, olhar assim, pô, a situação hoje é essa, né? Às vezes eu acho também que, bom, aí, né, é uma crítica aí ao serviço público, né? Às vezes eu acho que aqui que era pra ter uma certa atividade e acaba às vezes até atrapalhando essa certa atividade, que a principal é você formar os profissionais aqui, né? Você tem que formar eles. Não estou dizendo que você tem que passar eles, você tem que formá-los, né? Às vezes a gente acaba criando tantos entraves e esquece o principal. Isso é difícil. Entendeu? Isso é uma coisa... E aí eu acho que é nosso dever, né? É nosso dever também trabalhar esse tipo de coisa, né? A gente tem um emprego que a gente tem que prestar contas para a sociedade, né? Sim. Então, por exemplo, teve um outro evento, isso foi em 2018, eu acho, não lembro, 17. E aí eu tava no shopping, né? Eu tinha uma noiva na época, né? A gente tava andando no shopping. E eu encontrei um aluno meu, ele veio falar comigo, ele, pô, professor, assim, ela falando pra ela, pô, professor, marcou minha vida, eu fiz TCC com ele, segui minha carreira. Ele trabalha, hoje, na verdade, ele é mais expert que eu na área de machine learning do que eu, porque ele seguiu a carreira direta, eu pesquiso, né? Ele é desenvolvedor mesmo. E ele fez petróleo e gás aqui, né? Esse que é o fato interessante, né? Então, assim, eu falei, cara, tu quer trabalhar? A gente se conheceu numa briga, assim, né? Ele era um aluno que era, cara, assim, era dor de cabeça, assim, assim, falava um pouco mal dele, mas eu nunca liguei pra isso, pelo menos isso eu nunca liguei. Só que assim, a gente teve discussão, uma vez eu expulsei ele de sala de aula até. Mas assim, cara, foi meu monitor, foi meu aluno, foi meu orientado. Mas e a gente é amigo de vida, ele não mora mais aqui, tem um aluno, e é assim, o Luciano Lourenço, se ele estiver ouvindo, ele vai se lembrar. Eu acho que ele reprovou comigo 2 vezes em analógica. Aí depois o cara acordou, aí passou, aí fez PIBIC, fez mestrado, só ainda não voltou para fazer o doutorado, mas ele seguiu tudo ali na área. E tem histórias legais. Eu tenho um amigo meu, assim, que é meu amigo hoje, um grande amigo mesmo. Ele foi meu aluno, né? Aí eu tinha vários, quando eu entrei aqui, como eu era um pouco novo, então tinha vários ex-colegas ou colegas ali, né? E aí, bom, acho que eles não se confundiam, porque acho que esses meus colegas, assim, quase todos reprovavam comigo, né? Sim. Aí um ficou meio bravo, assim, pô, tu me reprovou, não sei o quê. Eu sei que... Mas assim, né? Aí passou um ano, ele fez de novo, aí ele já tava, assim, né? Já tava mais rejeitado na vida, digamos assim. Sim. Mais focado, né? Que a gente costuma dizer. Cara, assim, ele passou e ainda falou assim, porra, é muito fácil, não sei o quê. Eu falei, pois é, né? Tipo, cara, o cara é extremamente inteligente, hoje ele tem uma empresa, ele tá muito bem de vida. E aí você vai olhando, esse também, acabou que ele trabalhou comigo uma época. Hoje, na verdade, é eu que trabalho pra ele, assim, se fosse fora ao pé da letra, mas a gente vê, né, cara, assim, histórias boas, né, assim, vai olhando, né? E elas não precisam ser sempre saudáveis, assim, né? Os conflitos ali, eles ajudam muito, né, assim, né? A pessoa... Aí eu acho que esse é o nosso... a vida real, né? Esse é o nosso dever, né, assim, de você tentar não levar pro pessoal, né? Você tem que tentar fazer o trabalho. Hoje eu costumo ver muito assim, né, cara? E aí, por exemplo, agora, aconteceu recente agora, né, que tem um aluno que deve fazer o estágio TCC comigo agora, e só falta isso para ele formar, né? Ele é da engenharia química aqui. Sim. E na verdade eu encontrei com ele ao caso porque o pai dele é um professor de cursinho que é um grande amigo meu. E aí eu falei, pô, cara, e a situação do teu filho? Tipo assim, pô, então teu aluno. Eu falei, cara, ele tem que formar, já foi, assim. Aí a gente conversando com ele, eu falei, conversa com ele, isso aqui, conversa. Aí agora o menino deslanchou, vai sair. Mas assim, por exemplo, se você não faz isso, ao meu ver, né? Se você não faz isso, a pessoa pode ser jubilada e aí ficou aqui 4, 5 anos aqui, 6 anos às vezes, 7. Que perdeu passou um monte de matéria, perdeu uma oportunidade. É isso que é fogo, né? Kenny, vamos falar aqui de alguns mitos do PhD. Assim, quando a gente é novo, que a gente olha pra frente, antes da gente entrar na faculdade, a gente tem alguns mitos na nossa cabeça, né? O que é o doutorado? O cara que é o doutorado, que é doutor é um gênio, não sei o quê. O que tu via de mito na época antes de tu? Tem que olhar pra cá ou pra cá? Eu nem sei. Pode. Eu tô olhando mais pra cá, assim, é bom olhar pra cá. Não, acho que não. Então faz, né? Então acho que fica na mesma, né?
Cara, assim, isso aí eu conversando com colegas, né? A gente, quando, tipo assim, né? Você às vezes nem sempre sabe o que você quer da vida, né? Ainda mais quando você é mais novo, né? Você vai trilhando o caminho, às vezes tem eventos que acontecem na vida que te mudam de direção, né? Mas digamos assim que você, já decidiu, eu quero estudar, eu quero fazer mestrado, doutorado. Você nem sabe o que é isso. Você quer fazer doutorado, né? Você nem sabe o que é isso. Você está na faculdade, não tem a menor ideia do que é. Porque você não tem mesmo, essa que é a verdade. Mas é muito raro uma pessoa que entra, assim, digamos que é menos de 0,1% uma pessoa que entra e tem noção do que é um doutorado quando entra na faculdade. Né? Ela vai ter que aprender o que é isso e nem no doutorado que ela vai tentar, ou ao final do doutorado, ela vai começar a entender. Aí eu vou dar assim, alguns exemplos, né? Quando eu entrei no doutorado, eu lembro direitinho que lá em Santa Catarina, lá em Florianópolis, né? É um pouco diferente aqui da estrutura de Manaus, assim. A universidade, na verdade Manaus que é uma exceção, né? Assim, a maioria das universidades que eu fui, elas não estão tão isoladas quanto a UFAM é. Sim. Agora a FRJ também seria, se pode ser, mas por exemplo, São Carlos eu já não acho que é. Aí algumas escolas da USP não são. Aí Florianópolis, Unicamp. Florianópolis é bem no meio da cidade ali. É bem no meio mesmo. Eu morava praticamente em frente, assim, eu ia a pé pro laboratório. E aí era muito comum, às vezes você tá ali no local, conversar, bora ali pro happy hour ali e vai conversar lá, entendeu? Sim. É bem comum, é meio que uma cultura deles ali, isso é comum. Daí eu lembro uma vez, cara, assim, eu tava ali naquela fase negra do doutorado, que é a pior fase, de você acha que não tá fazendo nada e não tá fazendo nada mesmo, no fundo. Mas tá. Aí eu lembro que tava o meu orientador, o primeiro aluno dele, né, que eu tenho uma empresa grande aqui no setor elétrico hoje, aí, de serviço pro setor elétrico. E a gente tava conversando, tinha mais gente lá, e os caras conversaram bem assim, cara, no doutorado não é fácil? O cara, doutorado é fichinha, não sei o que. Aí tô aqui, tem um outro colega meu que faz doutorado também. Um mais agoniado que o outro, né? Tipo assim, cara, os caras parecem que estão tirando onda, né? Mas o doutorado é fácil, isso aqui. Então, depois que você forma, você vê que não é que ele é fácil, o doutorado é um trabalho, né? É um trabalho relativamente tranquilo. Às vezes você entra, né, conversando com outro amigo, ele fala assim, cara, a gente acha que vai entrar para resolver o mundo, né? E não é isso, assim. Você tem que, cara, é uma espécie de profissão ali, né? Você vai ser um pesquisador, que eu acho que é a função principal, né? Do doutorado encontrar inovação, né? Encontrar inovação, tentar propor ideias novas, né? Propor ideias inovadoras, né? Esse tipo de coisa que é o perfil do pesquisador. Então, assim, tem muito mito, né? Cara, tem muito, assim, né? Eu converso, assim, hoje, né? Fazendo essa parte de tentar recrutar alunos, né? Muita gente acha que o doutorado é para dar aula. Na verdade, não é mesmo, assim, né? Você dá aula é sua profissão, se você quiser. Agora, é claro, né? Se você quer dar aula e está principalmente no nível superior, aí, cara, se você conseguir unir esses dois mundos, é perfeito. Eu acho interessante quem tem doutorado, para determinado conteúdo que você ensina, aí é muito bom que tenha mesmo. E assim, tem alguma coisa que tu imaginava antes, ou em discussão com colegas, vocês com a comunidade imaginava que não era verdade, assim, que, opa, isso aqui não é verdade. Mas assim... De doutorado, assim, o doutorado... Por exemplo, eu imaginava que para o cara ser projetista de circuito integrado, por exemplo, era preciso ele ter cursos de física nuclear. Sim, entendi. Não, cara, isso aí... Bem dizer, eu já tinha uma noção, mais ou menos, porque antes de fazer o doutorado eu conversei muito, né? Sim. Então eu levei um tempo de formação, do mestrado engatei direto, mas aí eu tive que interromper por causa do concurso, né? Doutorado não, eu levei mais tempo, mas eu fui em 2017, mas desde 2012 eu já conversava com o meu orientador. Sim. E uma coisa que eu aprendi aqui, conversando com alguns colegas aqui na universidade, é conversar com outros para pegar as experiências de doutorado, não sei o quê. Então eu já meio que tinha uma noção do que esperar um pouco no doutorado. Eu não tinha noção do que fazer, claro, isso aí. Sim. Na verdade, eu mandei um e-mail para um orientador, mandei para o outro achando que era esse, acabou que eu me dei bem com esse aqui. Sim. Depois do tempo que eu vi isso, na verdade. Mas, na questão assim dessas coisas, eu já tinha uma noção, né? Então, por exemplo, isso vale até para hoje, né? Hoje, quando eu vou tentar recrutar alunos, né? Assim, a pessoa, tem que ser formado em engenharia elétrica. Não. Muito pelo contrário. Eu se eu pudesse escolher hoje, eu já estou numa vertente que se eu pudesse escolher um perfil, eu gostaria que ele fosse formado ali em matemática aplicada. Se fosse o ideal para mim. Não ter esse perfil, que é raríssimo de ter. Então, você olha aqui, a gente só pergunta se a pessoa quer estudar e tem uma noção básica ali de cálculo e álgebra. Para mim, né? Tem uma noção básica de cálculo e álgebra, bem básica mesmo. Então, assim, isso porque o resto você constrói, né? Sim. O resto você vai construindo. A pessoa acha que ela tem que ter um pouco de dedicação e eu sei que isso não vale para todo mundo, mas pelo menos eu, né? Eu entendo também o lado da pessoa que está do lado de lá.
Então, por exemplo, se a pessoa trabalha, eu entendo, né? Então a gente vai tentar achar um caminho alternativo, né? Porque eu sei que ela não vai poder se dedicar integralmente, porque ela tem seus compromissos pessoais, né? Então, assim, eu vejo, tem muito esses mitos assim, não, pô, só vai conseguir fazer se você ficar full time ali, não sei o quê, tu tem que saber todo... Não, muito pelo contrário. Eu fui pra uma área totalmente diferente, entendeu? Tinha um colega na UFMG, na verdade, eu não cheguei a conhecer ele, mas o orientador dele falava que o aluno mais produtivo de doutorado, o cara era engenheiro-chefe lá na Petrobras, só podia se dedicar algumas horas por semana e foi o cara mais produtivo que passou por ele. Isso aí vai da pessoa, né? Assim, a pessoa colocar será ela tá disposta a querer conhecer, a pegar conhecimento, né? E a gente ali, na verdade, a gente só dá um empurrãozinho, né? Só dá um norte, né? Sim. Porque o trabalho ali é a pessoa mesmo, né? Assim, é só mostrar assim, cara, isso aqui é possível pra cá, né? E falo por experiência própria. Na verdade, com graduação eu fiz meio que numa área, o mestrado eu fiz em uma área que eu gostava ali, mas o doutorado foi uma área totalmente diferente. Meus conhecimentos eram muito abaixo. Na verdade, aqui no Brasil é comum, né? A gente toma de mestrado e doutorado ser junto, a disciplina, né? Uhum. Então, comparado lá com meus colegas de Santa Catarina ali, pô, a galera já sabia tudo, já conhecia o professor, já conhecia todo o conteúdo. E eu não conhecia nada, então Começou do zero, né? Comecei do zero, mas o meu orientador estava ciente disso, sim. E ele sabia, ele até achava até legal isso aí, nesse certo ponto. E assim, ele nunca me impediu de uma coisa que eu gosto muito, de fazer matérias que eu quisesse. Então, beleza. Então eu fiquei um ano lá na matemática aplicada, fazendo matéria lá, ele só perguntava se eu desse conta, né? Então tu gostava, né? Tu sempre gostou desse negócio de aprender outras coisas, né? Sim, claro, sim, mas assim, tem um porém aí, né? Coisas que sejam próximas ali hoje. Que fossem úteis para o que tu ia fazer. Porque eu gosto de conviver. Vou dar um exemplo assim. Ou era por curiosidade? Pouco menos de curiosidade. Eu vou dar um exemplo assim, eu não sou muito fã de leitura, sabe? Assim, eu não gosto muito de ler. Agora, assim, se leituras técnicas da minha área, eu gosto bastante. Sim. Conteúdo. Então, por exemplo, meus colegas ali que a gente conversa, ele tá no meio ali, cara, os caras já leram 10, 20, 30 livros. Pô, eu fico olhando, eu não li nenhum. Eu também tenho um pouco... Eu não paro para ler um livro, assim, a menos que ele me interesse muito. Eu já li alguns livros, não vou... Cara, assim, se comparar com outros colegas, eu quase não li nada. Uhum. Mas eu também não sou esse cara que gosta de pegar livro e ficar lendo e tal. Uhum. Eu gostava muito de ler livros técnicos. Hoje eu tenho que selecionar muito o conteúdo que eu vou ler, porque, cara, a gente não tem tempo. Aí tem que selecionar muito bem os resumos que a gente pega para poder fazer a leitura. É isso mesmo. Então, sem contar que eu leio muito devagar. Por exemplo, eu leio repetidamente, o único livro que eu leio repetidamente é a Bíblia. Então, assim, enquanto eu leio uma vez, minha esposa lê 4 vezes. Cara, não, isso aí não é pra mim, não. Eu leio no meu ritmo. Eu já tentei assim, né? Por exemplo, tem colega meu que fez engenharia, fez faculdade de Direito, né? Que ele sempre falou fazer. Eu até gosto dessa parte administrativa, a parte técnica da coisa, mas eu não consigo me ver, assim, pelo menos hoje, não sei se no futuro aí, né? De ficar ali 4, 5 anos num curso ali, tendo que ler muita coisa pesada ali. Sim, aí já não é mais comigo, não. Mas, por exemplo, se me dá uma coisa mais diária ali, um conceito mais técnico, um artigo ali correlato, não precisa nem ser do que eu trabalho direto, mas que eu acho interessante, eu já gosto de ver, aí eu já tenho que me policiar um pouco, porque senão eu começo a emergir naquele mundo, sim. Aí quando eu vejo, eu tô vendo um monte de coisa lá que, pô, volta pra cá, tu trabalha nisso aqui. Não, né? Isso é verdade. Isso acontece a todo momento, principalmente as redes sociais, né? A gente tá ali vendo uma coisa, a gente foi atrás de alguma coisa e vai ver, a gente tem que se policiar bastante, hoje em dia tá assim mesmo. Voltando aqui um pouquinho lá pra época antes dos 20 anos, com aquela questão do Sheldon Cooper, tu teve alguma vez a pretensão de ter um prêmio Nobel como ele? Não. O máximo que eu acho que eu cheguei assim de almejar era tipo estudar fora, né? Estudar fora, assim, mas aí acabou que eu fiz faculdade aqui mesmo. Né? O máximo que eu tinha era isso, né? Que eu achava assim, não, estudar fora é melhor, isso aqui. Talvez até seja, talvez não, depende do curso também, é bem relativa essa resposta, né? Mas eu nunca tive esse... E na verdade, assim, eu falando por mim, sei lá, eu gostava de dar aulas, eu sabia que tinha que fazer doutorado, eu não tinha noção do que era, então
só sabia que tinha que fazer, não sabia o que era. Então não tinha muito esse conhecimento. Eu acho que hoje é mais fácil, porque hoje, justamente essa questão de redes sociais, desse conteúdo que você tem disponível, você consegue ver mais ou menos como. Você falou o exemplo do prêmio Nobel, atingir um grande prêmio, tipo assim, pegar vou dar um exemplo ali que eu acompanho, que eu gosto de acompanhar, né, que seria o caso da medalha Fields ali, né? Sim. Então eu vejo que a galera trilha a vida toda ali, você vê que é uma história de pesquisa para chegar ali, entendeu? Isso aí seguem aquilo mesmo, não é algo acidental, não. Alguns sim, alguns não, né? Alguns é porque eles ficam num ramo ali e metem a porrada, né? Sim. Até ver se conseguem fazer um avanço, né? Um avanço, uma disrupção ali, né? Uma grande evolução. Tem várias histórias, se você acompanhar, mas você vê ali que a vida da pessoa, a dedicação da pessoa é full time, aquilo, né? Só para aquilo. Então, assim, em algum momento da minha vida, eu acho que eu já tive isso de me dedicar só para estudar mesmo, ficar só estudando. Hoje não, né? Hoje, já há alguns anos aí, eu já quebrei essa barreira, assim. Eu gosto de estudar e tentar fazer com que isso me angaria alguma coisa profissional, né? Sim. Porque ali, tudo bem que para eles é profissional, só que a vida deles é o foco no estudo para gerar conhecimento inovador mesmo, né? Eu acho que aqui a gente tem um problema, na verdade. Cara, a gente vive no Brasil, né? Então no Brasil isso é pouco incentivado, né? Alguns locais, alguns centros de referência incentivam esse tipo de coisa, mas no Brasil esse tipo de pesquisador, na maioria das vezes, é mal valorizado, né? Então, de comparar ali com os Estados Unidos, comparar com a Europa, é mais a nível de competição mesmo, né, Kenny? Então, assim, e vai muito, cara, porque do indivíduo, na verdade, porque é uma competição, se tu entra nessa vibe de, eu vou querer ganhar aquele prêmio, tu entrou numa competição. E assim, às vezes pode ser desgastante, né? E pra mim, assim, eu não tive muito isso, porque quando eu tava no ensino médio pra faculdade, nessa época, eu já trabalhava desenvolvendo, desenvolvia web e não sei o que. E aí tinha uns fóruns, na verdade moderava vários fóruns. Aí a gente tinha umas competições de quem fazia as melhores coisas. Então já tava noutra pegada, já era mais, digamos, profissional, né? Não era acadêmico, né? Os acadêmicos que vão mais pra esse lado. O meu já era mais profissional mesmo. Mas eu acho que independente de onde, de que tipo de competição seja, é uma competição. Tu só tá em um ramo diferente, né? Ou acadêmico, ou ramo profissional de desenvolvimento de jogos, tem competição de hackers, tem competição de esporte. Então, assim, eu acho que é o cara que se dispõe... Se propõe a se desafiar, né? É isso. Beleza. E, assim, tu acha que qualquer pessoa pode fazer o doutorado? Cara, assim, isso é uma pergunta polêmica, né? Que se você disser que sim, né? Você vai estar meio que... Pode estar mascarando na verdade, se você dizer que não, pode a gente entender de um jeito errado, né? Achar que é um mané que tá falando. Se você não tem noção, você não sabe o poder que a pessoa pode ter, né? Sim, exatamente. Tipo assim, onde a pessoa pode chegar. Eu acho que, cara, assim, ao pé da letra, qualquer pessoa que está... Basta ter o preparo, né? Basta estar preparado. Se a pessoa tem preparo ali, está preparada. Porque não basta só você estar, vou me dedicar, mas você tem que ter um preparo. Sim. Né? Acho muito difícil uma pessoa, dar um exemplo, fazer um doutorado ali, no caso em engenharia elétrica, que seria o nosso, que está aqui próximo aqui, sem ter um mínimo de conhecimento na área. Ela pode até adquirir, mas com o passar dos anos vai ficando cada vez mais difícil. Bem como se a gente poderia colocar outro lado, sei lá, nós somos professores, mas será que nós conseguiríamos trivialmente fazer um doutorado em educação? Sim. Eu acho que seria bem complicado. Talvez a gente conseguisse. Até porque dos limites que tu acabou de falar, né, cara, tem que ler um monte de coisa, aí isso aí talvez seja. Então tem que é uma série de fatores, né, assim, que vão elencar isso. Eu acho que essa pergunta não é assim, não. Ela tem vários condicionais aí, né? Ela tem vários outros fatores externos que quando você junta eles, aí não, essa pessoa aqui vai conseguir fazer ou não. Mas se a pessoa quiser, já é o primeiro... Cara, com certeza, acho que mais de 70% é a pessoa querer. Que ela quer. Não é o querer que a gente fala assim, não, eu quero. Não, a pessoa, cara, eu estou realmente... A minha mente está pessoa também tem isso, que ter cuidado para encontrar ali um orientador, né, que esteja disposto, né, a trabalhar com ela e a ter ali uma... Porque querendo ou não, é um relacionamento que tu vai ter com uma pessoa de longo prazo. Ao longo ali, até depois, né? Porque depois que termina, o teu orientador se torna ali, tu olha pra ele como teu pai, como um cara que uma referência de profissão. Referência. Isso é verdade mesmo, assim, às vezes até por ser muito longe, né? Tudo bem que tem internet hoje
redes sociais, aí você tem WhatsApp, essas coisas assim, que você consegue ter comunicação direta. Mas às vezes eu me policio de vez em quando, que eu falo, pô, às vezes eu fico alguns meses sem conversar com o meu orientador, ou com um círculo de pessoas profissionais que, graças a ele eu conheci, hoje que talvez eu até trabalhe mais perto ali, né, às vezes eu me policio por estar longe. Aí também tem a questão de dia a dia, de rotina que nós temos, né, mas precisa mesmo disso. A relação, eu acho que no doutorado, a relação de sucesso, cara, assim, mais de 70%, eu falei 70% agora, mas acho que mais de 70% é a relação aluno-orientador. O tema ele é secundário, ao meu ver até. Isso. O tema ele é secundário, porque você vai acabar chegando num consenso ali. Tudo bem que você vai escolher o orientador olhando meio que o tema dele ali, os temas que ele trabalha ali, mas a principal é se você consegue desenvolver um trabalho com aquela pessoa, né? Isso é muito importante para você que tá nos assistindo aí, porque quando você vai olhar a linha de pesquisa, às vezes ali na linha de pesquisa que está, principalmente nos editais, né, que nós trabalhamos aqui para publicar, você não vai necessariamente encontrar tudo que o professor faz ali naquele resumozinho, e às vezes nem no látice dele. Às vezes você vai lá, vê o látice do professor e não tem uma área que ele não colocou ali, uma área que ele trabalha, que ele tem interesse em trabalhar, mas aí se você conversar com ele, aí você vai acabar descobrindo, né? Então eu geralmente recebo os alunos e pergunto a eles primeiro, já tem alguma coisa que tu queira fazer? Se ele tiver, aí a gente vai primeiro explorar aquilo ali. Se ele não tiver, aí a gente vai direcionar para alguma das coisas que a gente está fazendo. Esse é o ponto mesmo, assim. É claro que também, né, por exemplo, eu não trabalho com coisas que eu não conheço, assim, né, senão muito longe do que... Sim. Aí tudo bem, aí é melhor você vai lá com o mais capacitado. Exatamente. Mas assim, questões correlatas, isso eu tive que vivenciar aqui, para mim foi uma experiência que está sendo interessante, porque eu vivo ela hoje em dia. Meu doutorado ele é na área de sistema de energia elétrica, a gente chama, né? Na verdade, tu continua trabalhando na mesma área que tu fez o doutorado, a pesquisa hoje ela está dividida, porque esse é o ponto, né? Ela está dividida, porque o que acontece? Do que eu vejo assim, né? Como aqui a gente... E foi trabalhado em problemas do setor elétrico, né? Sim. O setor elétrico ele é nacional, mas aqui no Amazonas ele está muito afastado. É sul e sudeste que predomina, e lá onde estão os grandes centros, né? Sim. Então eu costumo dizer assim, eu digo até em sala de aula, se eu quisesse trabalhar só com isso, o correto era eu estar ao pé da letra morando no sul e sudeste, porque lá onde vai estar, lá você vai ter profissionais, lá você vai ter empregos que estão trabalhando, até pesquisas mais fortes do que isso. Aqui o polo é um pouco mais industrial, então na verdade, como o back-end, assim, o background do que eu trabalhei lá, né? Foram problemas computacionais, né, problemas de otimização que a gente chama. Então, isso se aplica em muitos segmentos. Então, você pode enxergar assim, esse problema foi aplicado à indústria de energia, né, à indústria do setor de energia. Nada impede mesmo, isso é fato, de você aplicar isso nas questões industriais. Isso, é só um modelo que vai ter pequenas diferenças ali. Então, você consegue replicar esse setor industrial, mas é um paradigma interessante, porque aqui é um pouco diferente. Aqui você vai atrás de um novo cliente, né, a partir de uma nova problemática que você trabalha com uma outra visão. Sim. Mas isso é comum, né? Eu costumo também dizer isso, né, que o doutorado na verdade, você não precisa ter aquele estado, caramba, eu tive uma ideia, acordei hoje, inventei uma lâmpada, né? Tipo assim, isso. Você pode, cara, teve alguém ali, alguém fez isso aqui lá em um outro problema, nada a ver. Exatamente. Cara, será que eu não consigo trazer isso aqui pra cá? Isso é muito comum, em otimização acontece muito isso, porque a gente são várias áreas que trabalham. Então, por exemplo, a engenharia química tem muitas coisas fortes em certas áreas de otimização. Então, o pessoal às vezes pega isso e aplica aqui, olha, isso aqui daria para colocar aqui nesse problema do setor de energia ou em outro segmento. E vice-versa. Eu dei só um exemplo, mas isso se explode, isso é muito correlação, muito multidisciplinar. Então, você está de fato gerando uma coisa interessante, uma coisa inteligente. Sim. Claro, né? Desde que aquilo ali seja uma coisa inovadora, que melhore alguma coisa de preferência. Mas, assim, ao pé da letra hoje, para cá, para Manaus, eu não atuo diretamente com as coisas que eu pensei no doutorado. Quando eu trabalho com o pessoal de fora, que eu continuo trabalhando, aí sim, lá eu trabalho diretamente nos problemas que eu trabalhei lá fora. Nas orientações aqui no PPGE, tu trabalha mais voltado para que área? Por incrível que pareça, né? Nem essa uma, nem essa outra que eu falei. Hoje está mais voltado para a área de inteligência artificial, né? Não, top. Que aí é o meio de campo ali, que é um grande campo. Por quê? Porque a maioria dos alunos que eu tenho hoje, eles estão no polo industrial, seja na indústria mesmo, ou a maioria que estão nos institutos, né? Acho que a maioria ele está em instituto. Então, para eles têm interesse em trabalhar com inteligência artificial, porque para eles é importante. Certo. Entendeu? E outra, né?
às vezes você, por estar um tempo lá fora, assim, se é um aluno que já está um pouco mais tempo lá fora, ele tem dificuldade, assim, ele vai ter que relembrar alguns conceitos um pouco mais pesados de matemática, então acaba que ele prefere, não, pô, aqui é uma área aqui que eu não, dependendo do que eu for fazer, somente em vídeo mestrado, dependendo do que eu vou fazer, eu não preciso me aprofundar tanto, doutorado é outra história, né? Ele vai ter que se aprofundar mais de qualquer forma, acho que aí não tem muito por onde correr, mas hoje a maioria estão trabalhando em problemas na área de inteligência artificial, né? Seria Deep Learning e Machine Learning, que é os meus focos ali. Já que tu falou que tu tá trabalhando com inteligência artificial, Ken, tem um dos nossos seguidores do canal que perguntou no que a popularização da IA ajuda ou prejudica, ajuda e prejudica, na verdade, a nova geração de pesquisadores, a formação dessa nova geração. Qual que é o... Essa pergunta ela vale para qualquer segmento, né? Sim. Hoje eu estava no almoço conversando com 2 colegas ali de um instituto e eles estavam falando isso na área de medicina, né? Então eu achei bem interessante o ponto de vista deles. Isso vale para qualquer outra coisa, na parte de pesquisa também vai ter. Eu costumo ver, eu como sou adepto à tecnologia, né? Assim, eu não tenho a relutância, eu entendo os colegas que têm. É legal isso, né? Que os pesquisadores, você pode poder discutir isso, né? Para ver os dois lados ali, né? Então, por exemplo, eu acho que tem muitos prós. Sim. Né? Então, vou dar exemplo assim, por exemplo, essas trend topics recentes, como IA generativa, tipo ChatGPT e Claude. Cara, assim, para quem desenvolve código é um negócio maravilhoso. Sim. Eu que gosto de desenvolver código. Eu não sou expert em programação, mas eu gosto de desenvolver. Eu gosto de eu montar as coisas e fazer lá. Cara, assim, aumenta a produtividade, mas muito mesmo. Totalmente. Agora, assim... Tu tem um Copilot, né? Cara, assim, você tem várias ferramentas. Você tem vários, às vezes, que fazem coisas já melhor do que você faz. Muito melhor. Totalmente. Aí, por exemplo, no setor elétrico... Eu abandonei o Stack Overflow. Eu tinha começado a utilizar o Stack Overflow, né, há algum tempo. Aí, depois do ChatGPT... Eu ainda uso. Mas é menos. Veja o que acontece, né? Quando tem certos eventos ali que a gente participa... Geralmente eu era chamado para compor o time de pesquisadores, não é nem por conhecimento, porque vários têm, mas eu acho que para mim era o principal porque eu desenvolvia. Sim. E desenvolver código, assim, o pessoal de matemática em geral não é muito fã de desenvolver código grande como o engenheiro é. Só que o engenheiro ele tem a falta de conhecimento matemático que a matemática vai ter. Sim. Então, assim, você tem algum pesquisador com doutorado ali que foi meio na área, ele é um meio termo, né? Então ele consegue fazer duas coisas. Isso é um ponto bem positivo. Então no setor elétrico a gente tem essa carência, as coisas são muito antigas, assim. Tecnologias modernas é meio que avesso, né? Meio lenta as transições. Então, por exemplo, você tem que ler, a gente vai, sei lá, nos problemas que eu trabalho, você tem que ler arquivos, uma série de arquivos que estão tudo em Fortran. Sim. Cara, é uma confusão ler aquilo ali, você tem que... Você pega isso daqui, joga, instrui a ferramenta, isso aqui funciona assim, faz a leitura desses 20 arquivos aqui, ele vai ler rapidinho pra você. Isso. E assim, uma coisa que tu ia contratar uma pessoa para levar 1 mês, 2 meses, para fazer um front-end ali, isso aqui. Se você quiser, você consegue fazer isso muito rápido. Sim. Então a ferramenta ela tem o seu... Agora tem os contras também, né? Se a pessoa não souber usar a ferramenta a seu favor, ela pode... É a mesma coisa que você está resolvendo exercício, copiando a resposta que já tem no final do livro. Então assim, na parte de pesquisa, se você não entender como usar ela a seu favor, eu costumo dizer assim, se você já conhece do que você está fazendo, aí é bom você usar a ferramenta ali para aquilo ali. Se você já conhece, somente em termos de pesquisa. E até porque o que nós temos de IAs populares treinadas, né? O treinamento é no conhecimento produzido, né? E que a gente chama de conhecimento superficial, né? Então assim, ela vai ter ali toda aquela gama de conhecimento superficial em todas as áreas, mas quando tu vai se aprofundar em alguma coisa, ela começa a quebrar. Eu não sei se tu já teve essa experiência. Direto, depende do que você aprofunda. Aí você até pode fazer... Bom, essas IAs são apesar por reforço, né? Com feedback humano, né? Então, na verdade, eu já costumo até ensiná-la, né? Sim. Eu vou lá e começo a instruir, assim, eu sei que tem colegas meus que são avessos, né? Eles não gostam de ensinar. Mas assim, eu já uso pelo contrário. Vamos lá, a gente ensina para melhorar. Assim, um problema do ChatGPT, não do ChatGPT somente, mas do Grok também, que era a IA do X, eles não
quer dizer, eles aprendem ali naquele contexto local. Mas assim, tu termina a sessão e começa outra coisa aí já era. Porque ele não foi, não retreinou, né? Isso. Ele não tá retreinando, mas naquele contexto local ali. Contexto local. Aí tudo bem, isso é esperado mesmo, né? Agora, é claro que não sei se no futuro vai ser uma nova trend de modelos de aprendizado que consiga imputar isso já na base na verdade a história é que no início era liberado, né? Então todo mundo podia ensinar, só que aí parece que elas começaram a aprender o que não era interessante para o contexto ali, aí começaram a desativar. Parece que a Microsoft foi a primeira lá, sei lá, 2000 eu escutei uma história assim também. Também escutei alguma coisa assim. Que ela começou a ficar racista, fazer um monte de... Coisas que é considerado incorreto, né? Sim. Então, beleza. Professor Kenny, vamos só falar aqui rapidamente para o nosso público acerca aí da importância do PPGE no contexto local, nacional e internacional. Como é que você vê o PPGE? Cara, assim, isso aí primeiro, isso tem uma importância, né? É difícil você quantificar exatamente, né? Mas assim, podemos dar umas ideias. Primeiro que é público, né? Então assim, é gratuito, né? Gratuito para a pessoa que... Tudo bem que a gente sabe que o gratuito ali tem... Mas tem ônus, né? A gente entende que é uma coisa gratuita, né? No contexto brasileiro. Então, já tem essa missão, né? Assim, essa missão de promover conhecimento. Conhecimento avançado, né? Sim. Conhecimento específico e local, né? Quando eu falo local, é para quem está aqui, Sim. É o que está ao entorno daqui. Se você for levar 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, você nem muito longe... Não tinha como fazer. Não tinha, você tinha que ir para fora. E aí quem está lá no sul e sudeste, 30, 40 anos atrás, tinha que ir para fora do Brasil. Isso. Então a gente está vivendo esse delay aí, né, que eles estão vivendo. E agora nós temos aqui alguma coisa, que é alguma coisa bem importante, né? Ou seja, aquela galera que está aqui, que se formou ali, que não tinha onde se capacitar e aí acabou que se dedicou só ao trabalho, que não pegou isso, hoje pode olhar para a geração atual, né? Isso. Vocês têm essa oportunidade. Eu tenho também, mas talvez eu não queira mais. Sim. Então hoje você tem essa escolha, é uma escolha a mais. Sim. Então, do contexto local é fascinante, porque se você for comparar se você for analisar, levando em conta que você tem um polo industrial aqui, né, que em tese é obrigado a ter investimentos para precisa desenvolver a região, você está meio que dando um complemento direto. Sim. Porque o conhecimento pode partir daqui. Em teoria, a maior parte do conhecimento, não sei dizer se toda a parte, mas a maior parte teria que sair daqui, né, dessa parte técnica aqui. Né? Então, mas assim, acaba que fica uma via de onde ambos se ajudam, né? Sim. Ambos se ajudam. Então, o contexto local é importantíssimo. E aí a gente expande para o contexto nacional, porque se não temos esse tipo de estrutura aqui, aí, no meu entendimento, né, de socioeconômico, aí o resto do país teria que fomentar aqui. Sim. Assim como eu vejo que nós aqui temos que fomentar os colegas aqui ao redor, os estados ao redor, Sim. que não tem. Então, e nós devemos fazer isso. Nós somos o único programa de pós-graduação em engenharia elétrica da Amazônia Ocidental. Que aí tu vai ter de Pará, mas já não é mais ocidental, isso. Né? Então, assim, se você for olhar... E aí tem um fato interessante, uma situação interessante, né? Se você for olhar geograficamente falando, você está bem distante de qualquer outro polo. Totalmente. Então, se nós estamos distantes, quem está ao redor também está distante. Também. Então, aí, a gente, muitos de nós aqui, eu mesmo, nós nem sequer conhecemos parte do nosso estado. Não. E a gente nem entende as dificuldades que é o nosso estado. Então, imagina para aquela pessoa que está lá. Sim. Então, para ela vir para cá já é uma luta. Se ela ver uma luta e a gente poder propiciar isso, é uma vitória, né? Você pode mudar radicalmente a vida daquela pessoa. Então, isso tem um impacto muito grande localmente, né? Nacionalmente e no entorno também. Né? Internacionalmente, ele já tem, você pode medir de várias maneiras, né? Tem essa questão social também dos países ao redor, mas você pode ver até pro lado do professor, né? Que assim, que você pode olhar também, né? Pô, esses meus convênios, minhas parcerias internacionais, pessoas de fora, eles têm interesse porque muitos têm a questão da Amazônia daqui, né? Tudo mais.
E nós temos interesse também porque tem gente que tem conhecimento específico, avançado, que nós precisamos, a gente não detém todo o conhecimento, Sim, né? Então a gente tem que ir atrás também. Então, assim, para mim é muito bom, assim, a gente realmente precisa de, até que seja maior, né, ao meu ver. Eu não vou muito longe. Aqui na própria faculdade de engenharia, aqui vão ter departamentos onde os próprios professores ainda não estão qualificados. Né? Então a gente, não só nós, mas outros programas deveriam qualificar, porque aí a pessoa meio que pode escolher mais ou menos onde ela quer trabalhar, né? Claro, né, que tem que alinhar ali com o seu departamento, a gente sabe como é que é isso, mas a pessoa poder escolher. Então aqui a gente propicia algumas áreas, né? A gente nem propicia muitas áreas, todas as áreas, que não tem como. Também. E é interessante, assim, falando da engenharia elétrica, porque a engenharia elétrica ela é interdisciplinar, né? Eu não consigo vislumbrar outro curso que seja tão interdisciplinar quanto a engenharia elétrica, porque a gente faz parcerias com quase qualquer área que esteja ali. Eu depois de um tempo, como eu fui para outros departamentos, né, e hoje eu estou lá no Petróleo e Gás, eu consigo já ver outras engenharias que também são multidisciplinares. Então, assim, engenharia mecânica é bem multidisciplinar, né? A economia de automação é bem parecido, então não vou contar muito. Dependendo do tipo de problema... Isso, né? É o problema, né? Depende do tipo de problema, mas assim... tirando algumas especificidades, a própria engenharia química é muito multidisciplinar também. Totalmente. Então, assim, e esse é um ponto interessante, porque assim como nós, como você fala, multidisciplinaridade é assim, né? Pô, se eu estudar um pouquinho mais, eu consigo trabalhar nos problemas deles lá. Eles também. Exatamente. Eu vou ter um aluno agora que ele vai entrar, ele foi meu aluno no Petróleo e Gás, ele fez a especialização aqui em engenharia industrial e vai entrar agora. Então, assim, você vai olhar ali, pô, o cara fez uma faculdade X, ele está trabalhando numa especialização Y e vai fazer um mestrado comigo numa área que já é um pouquinho mais diferente. Esse provavelmente vai trabalhar no setor de energia. Eu acredito interessante que esse aí que é o convite, né, pro público que está nos assistindo, para não achar, eu fiz a faculdade, sei lá, em Química. Será que eu posso fazer mestrado ou doutorado em Engenharia Elétrica? Pode sim. Eu fiz lá, cara, eu fiz em Educação Física. Depende. Depende. Mas tem coisas correlatas. Se o cara tiver interesse e disposição, né? Se tiver disposição, gostar da coisa... Eu conheço pessoas que fizeram Educação Física e fizeram mestrado de Engenharia Mecânica. Pois é. Porque tem negócio de movimento. Isso, exatamente. Os caras fizeram lá mesmo, assim, e aí foram pra briga lá, foram com conhecimento e aprenderam e são ótimos profissionais. O meu doutorado, ele coorientava um aluno da medicina, da parte de ótica. Então, um doutorando da medicina. Então, assim, a gente tem essa abertura. Como você falou, né? Eu acho que a pessoa, principalmente, ela tem que querer e tem que ter ali a disposição para o conhecimento, né? Você não vai poder fazer uma faculdade de Direito se você não gosta de ler, vai ser bem difícil. Exatamente. Então, assim, como é que você vai fazer uma engenharia se você não gosta de fazer conta? Então, a pessoa acha que tem que pensar, são esse tipo de coisa que a pessoa tem que pensar. Sim. Pô, eu gosto disso aqui mesmo, isso aqui é uma coisa que é atrativo, né? Então, por exemplo, o camarada vai fazer física ali, tem que gostar de conta, tem que gostar de pensar, de raciocinar as ideias, né? Matemática, tem que gostar de abstrair, né? Muitas das coisas são só numéricas, você não enxerga, né? Sim. Algumas você vai enxergar no máximo até o R3, mas aí os problemas ficam complexos, né? Então a pessoa tem que estar disposta ao conhecimento e tem que gostar daquilo ali. Sim. Eu realmente acho que a multidisciplinaridade é boa, né? Ela é boa, ela é atrativa. E assim como nós, né, conseguimos ir para vários segmentos, esses outros também são sempre bem-vindos. Assim, Na verdade eu falei de um aluno, mas tem um outro também que é da engenharia, pô, eu não sei se ele é Petróleo e Gás ou Química, que falou que vai entrar agora também. Eu não lembro agora, mas enfim, tem essa possibilidade. Sim. Eu sei de alguns que vão entrar agora no engenharia de materiais e também no programa, então é bem aberto mesmo. Assim, beleza. Bem aberto. Aí, Kenny, já nos aproximando aqui do nosso final aqui do nosso episódio hoje, tu trouxe aí o Page Comics pra gente? Cara, eu esqueci lá em cima, junto com o livro, eu tinha separado um livro que eu comprei, que eu vou dar de presente para um amigo meu, que é bem interessante, porque ele gosta de ler, é um empresário de sucesso aí, mas sim, ele... assim, ele não fez faculdade e tudo mais. E eu vou dar um livro que, pô, não vai ter aqui. Um livro, dos poucos livros que eu li, cara, vou te falar assim, eu tentei ler em 2001, quando eu estava no ensino médio, por causa da influência dos colegas ali, né? Tentei ler o livro dos Seus Anéis, eu não passei da primeira página. De verdade, não passei da primeira página.
Aquele termo tudo estranho lá e foi. E aí, nesse meio período, eu não li mais nenhum livro, mas, tipo assim, mangá, né? Que meus amigos leem muito, gostam de ver muito anime, assim. Aí eu li um, que foi um anime que não acabou, aí eu fui pro mangá ver. Aí eu li um mangá, que é o do Cavaleiro do Zodíaco. E aí, passando um tempo, não sei o que, eu lembro que eu gosto muito de livraria, eu fico até triste, assim, hoje, né? Porque quando eu vou na livraria aqui, a gente só tem uma hoje, né? Que é do shopping, né? A leitura. Mas sabe o que me estressa lá? Vai na seção de engenharia e de exatas. Cada ano que passa ela diminui e hoje ela tá vazia e aí eu vou na sequência, né? Aí tem matemática, matemática, engenharia aqui, aí pouco de engenharia, aí física, aí vem química. Aí eu paro aqui na física hoje em dia. De física é o primeiro que bota um monte de coisa de aquela quântica, espiritualismo, já começa por aí. Mas esse é o último, né? Esse já é o finalmente. Na matemática cada vez vai sumindo e aí só fica coisas bem básicas mesmo. Às vezes tem coisas que não nada a ver lá. Aí psicologia, às vezes na engenharia vai diminuindo o material. Mas enfim, quando eu ia mais na livraria assim, quando eu tinha mais essa oportunidade, eu achei um livro bem legal, cara, que é o livro do Último Teorema de Fermat. É o livro de bolso, muito bom. E aí eu vou presentear esse meu colega, né, esse meu amigo, presentear ele, para ele ler o livro. É um livro de bolso, né, então é um livro pequeno. Tem umas continhas lá, mas assim, o livro é feito... É bom ver a história, né, mas na verdade quem está narrando a história é um jornalista, né, que foi e viu a história toda lá, do André Miller, né, se não me engano o nome. Conta como foi, né, o que aconteceu, porque ele estava meio... O professor lá que fez a prova do Último Teorema de Fermat, ele vai contando desde a história do início, né, desde antes dele, né, porque tem os predecessores, né, tipo assim, o cara tava meio maluco, né, como um maluco lá na universidade, né, e aí 7 anos já passou com a prova, né, tinha um errinho ali, mas depois foi consertado. O livro é bem legal, bem interessante, então... Era isso que era pra ter trazido, só que chegou lá encomenda, deixei lá em cima e esqueci de botar no carro. Aí acabou que eu não consegui trazer. Então, assim, é uma leitura que é bem legal. Quem não quiser ler, vai lá no YouTube ver lá o resumo da história. Hoje eu faço muito isso, né? Assim, de não gosto de ler, você bota um livro ali, aí tu olha assim, 15 minutos, dá pra ler, dá pra ver esse vídeo aqui. E a parte outra que eu gosto de fazer essa parte de jogos, né? Assim, que é um hobby que eu gosto muito, de jogos eletrônicos, no caso, né? Que aí é um hobby mesmo assim, que muita gente tem, né? Eu já participava de grupos bem competitivos mesmo, né? Assim, tanto local quanto nacional, né? Assim, competições nacionais. Internacionais hoje é mais tranquilo porque hoje com a latência da internet está um pouquinho melhor. Não está muito boa, né? Assim, comparado... porque o que acontece? Quando você vai competir num jogo em tempo real, um jogo de estratégia ou de ação, o que seja, mas que é em tempo real, onde... O que você imputar aqui, o que eu imputar aqui vai ter diferença se tem atraso, a gente sempre vai ser prejudicado. Essa que é a verdade. Quando fala aqui no Amazonas? No Amazonas, até no Brasil mesmo, mas aqui é mais grave, porque aqui tu tem... A latência, né? Tu tem uma latência que vai passar por Brasília, e depois pode ir para Fortaleza, para ir para Europa. Tem essa da Venezuela, depende da operadora, você só consegue pegar se vai para São Paulo. Sim. Então assim, você vai ficar com uma latência ali na sorte de 80 milissegundos. E 80 já é muito ruim. Já é muito ruim. Tem gente aí tem colega meu, eu já sou um pouco cético, mas tem colega meu que fala que, tipo assim, abaixo de 30 já é problema. Eu já acho que já é desculpa ali, né? Mas assim, os profissionais mesmo vão reclamar de qualquer coisa. Então, quando a gente fala que no offline seria 3 milissegundos, 4 milissegundos, né? Então você vê isso, né? E aí é bem interessante, porque é uma parte que é divertida, porque existe todo um cenário, existe toda uma estrutura, existe todo um aporte financeiro que é muito mais alto do que várias indústrias, né? Do que várias indústrias. E que o que eu vejo de outro lado, e está faltando gente especializada que ataque este tipo de problema. Sim. Entendeu? Que por exemplo, esse é um problema de roteamento, de roteamento, né? Problema de rota, né? Problema de rotas em redes, né? Então tem um jogo que eu jogo, que é bem antigo, que ele estava meio que abandonado e meio que a comunidade pegou, né? Qual jogo? É o Warcraft, né? Mas o Warcraft clássico, não é o World of Warcraft não. E aí o que acontece? A comunidade ali na pandemia, o jogo estava meio que abandonado, quase, cara, assim, só para quem gosta muito, né, gráficos antigos, essa coisa toda, um jogo de estratégia que é bem difícil, então ainda consegue atrair gente nova. A comunidade pegou, lançou um server próprio, né, lançou um server próprio e foi melhorando. Sim. Então ela foi espalhando ao redor do mundo e aí começou a botar um monte de melhoria. E assim, a própria comunidade, patrocinado pela comunidade. E era uma coisa que eu já vinha conversando com uns colegas meus, e eu de jogos assim, né, que é o que eu vejo, né. Às vezes quando você deixa
fechado ali, se você não tem muito investimento, as coisas não vão para frente. Sim. Mas quando você deixa aberto para a comunidade, tipo assim, uma coisa open source ali, uma coisa de quase open source nesse caso aí, cara, assim, evolui de tal forma que fica uma coisa... sim, cara, totalmente. Agora, assim, é absurdo. Hoje, aí a empresa agora meio que voltou um pouco, né, depois que ela foi adquirida para a Microsoft, tá tentando melhorar, mas nada se compara com o que a galera faz e continua fazendo. E assim, é tudo tipo um ajudando o outro. Sim. Entendeu? Um ajudando o outro, a galera por doação faz não sei o quê, porque eu tô ali não sei o quê, aí o outro tá assistindo e o dinheiro que eu ganho da transmissão eu tô doando para aquele outro ali, fica girando ali. Sim. E as coisas vão melhorando e vai atraindo mais gente. Então assim, é bem legal de ver. Então hoje, eu não, de um ano e pouco pra cá, eu não tenho mais jogado, mas eu vou pros eventos aqui. Sim. Tem colega meu que organiza evento quase toda semana de jogos de luta, que aí seria uma outra comunidade. É bem divertido você encontrar pessoal, mas eu não jogo muito. E essa galera não tem filho, não é casado não? Tem, mas é o hobby deles, né? Tipo, domingão ali. Mas já leva as crianças também ou não? Às vezes, dependendo do local que é. Tá. Entendeu? Aí às vezes leva lá os menininhos. Tem um colega meu que sempre faz na casa dele, bota os filhos dele lá também, ajuda. É bem divertido, é um hobby bem legal. Eu sei que muita gente gosta também. Toma um tempinho, você se estressa bastante, mas é bem divertido. Bem divertido mesmo. Não, tem um. Já que tu não trouxe, eu tenho um comics aqui do Sócrates. Qual é esse aí? Sócrates. Bom, na verdade foi assim, ó, vou te dizer. Eu vi lá, você passou um mini roteiro, aí eu comecei a ler, falei, deixa pra ser surpresa. Entendeu? Vamos ver o que acontece lá. Tanto que não foi nada preparado aqui. Não. O único preparo era do livro mesmo, porque eu tinha separado e esqueci. Sim. O resto? O do Sócrates foi o seguinte: ele tava lá em Delfos, aí o amigo dele chegou e disse bem assim: Sócrates, nós aqui estamos convencidos que você é a pessoa mais inteligente desse mundo. Aí o Sócrates, com toda a humildade: não, meu amigo, eu acabei de descobrir que eu só sei que nada sei. Aí um aluno lá chegou e levantou a mão: mestre! Mestre não, filósofo doutor. Mas faça a sua pergunta. Aí o aluno: se o senhor não sabe de nada, como é que o senhor sabe disso? Aí o Sócrates olhou: foi a minha esposa que me falou isso. É isso, a vida de casado. Vida de casado. Ele deve ser bem casado, Sócrates, né? Pra ter uma esposa que... Eu vi uma parecida com essa cara outro dia, inclusive. Eu vi bem parecida com essa mesmo. Não era de Sócrates não, mas era a mesma coisa. Pô, esqueci o que ia falar agora, cara. Tava falando disso, mas enfim. Bem, senhores, estivemos aqui hoje no nosso episódio com o professor Kenny Vinente. Legal. O gênio... Como é que é? O garoto prodígio, que já não é mais tão garoto assim. Nunca foi, é coisa do Carlos isso aí. Então, senhores, eu agradeço aí a participação, a interação que nós estamos tendo aqui pelas nossas mídias sociais. Nós estaremos aqui na segunda-feira que vem com o professor Lucas, lá da Inglaterra. Vai ser uma entrevista internacional dessa vez. E nos vemos aí nos próximos episódios. Acompanhem aí que nós vamos ter os cortes, né, desse episódio, tanto no nosso canal do YouTube, quanto no Instagram, tem o Facebook também. E temos o TikTok. Esse eu não tenho ainda, esse aí, não tenho. O TikTok tá lá, não tem seguidores ainda, mas nós estamos postando os cortes lá também. Então, senhores, foi um prazer aí, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.